A palavra do Pai diz assim, ó. Então disse o sacerdote Eleazar aos homens do exército que partiam a guerra: este estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo o que pode suportar um povo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia se purificará com a água purificadora. Mas tudo o que não pode suportar o fogo, farás passar pela água. O que é que Deus, quando ele colocou esse estatuto, ele levava, mudava as pessoas, o exército levar esses detalhes preciosos, mas aqueles detalhes, eles estavam com formas. Aqueles detalhes estavam em forma de alguma coisa, de uma imagem, de uma pessoa, de um boi, de algo. E não podia colocar no altar do Senhor um símbolo com formato de outros deuses. Então, todas as vezes que vamos para Cristo, todas as vezes que vamos para casa, toda vez que regressamos para a casa do Pai, porque quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele só está retornando. Ele só está retornando. Não podemos retornar com forma do mundo. Não podemos nos voltar com a característica do mundo. É por isso que Deus ele falou que tudo que suporta fogo, joga no fogo. Mas aquilo que não suporta o fogo, lava com a água. Aí talvez quantas vezes você se perguntou: por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu estou passando tudo isso? Amado, isso se chama fornalha. Isso se chama que você está passando pela temperatura adequada, a temperatura que Deus ele conhece, que você suporta, que você precisa. O tema dessa palavra hoje é: a fornalha está na medida do céu. Deus sabe a temperatura que você aguenta. Deus ele sabe a temperatura que você aguenta. E eu estive pesquisando aqui as temperaturas que esses metais suportam. A temperatura que vai fazer esses metais derreterem. E aqui, quando o soldado de Israel retornar à batalha, trazendo consigo o espólio das guerras vencidas, entre eles metais preciosos, Deus, por meio de Eleazar, o sumo sacerdote, deu a instrução que carregasse o versículo eterno: nada do que foi tomado poderá ser aproveitado em Israel, sem antes passar um processo de purificação. Que material foi esse? O ouro, a prata, o bronze, o ferro, estanho e o chumbo. Deveria ser purificado pelo fogo. De desses metais que eu falei, quem é o mais caro de todos? É o ouro. E detalhe, Deus nem te compara com o ouro. Você é mais precioso que ele. Quem é mais precioso do que o ouro aí? Segura ele. É por isso que Deus ele fala: dos caras que suportam. Aqui, objetos que não passam pelo calor deverá ser lavado com a água. Mas os metais, eles precisam derreter. Cada um desses metais carrega consigo uma exigência específica de temperatura. Aí eu tive essa pesquisa maravilhosa e descobri que para o ouro ser derretido precisa de 1064 graus para derreter o ouro. Descobri que para derreter a prata precisa de 962 graus. Para desmanchar o bronze precisa de 1000. Para desmanchar o ferro precisa de 1530
38 graus. O estanho precisa de 238 e o chumbo precisa de 330. Pastor, o que é isso? Nós estamos em aula de física, química, não sei que a matéria de ensina isso. Não, mas nós estamos no processo de lapidação, onde somos um material precioso para Deus. E se você está passando por algo que você diz assim, não suporto, Deus está dizendo, tu suporta, que eu sei o grau que tu suporta. Tu suporta porque eu sei que a fornalha está igual ao céu. Para subir o céu, tem que passar pela fornalha. É aí na fornalha lá que vai ser lapidado. É na fornalha que vai tirar o que não é dele. É na fornalha que vai tirar costumes, vai tirar usos, vai tirar maneiras. É na fornalha que vai tirar vícios. É na fornalha que vai tirar desânimo. É na fornalha que vai tirar o dom de mentir. É na fornalha que vai tirar, amado, tudo que Deus não suporta. É na fornalha, amado, que se faz um homem e uma mulher de Deus. Porque se alguém, amado, não mudar em prova, não muda mais nunca. A prova, amado, temos que ficar esperto, porque a prova, ela é uma fornalha que transforma homens e mulheres de Deus. E nessa noite Deus ele quer te transformar. Nessa noite Deus ele está querendo te dizer, você está em processo de lapidação. Essa precisão não é aleatória. Deus conhece a estrutura de cada metal. É por isso que eu afirmo, amado, Ele conhece a tua estrutura. Você não é fraco como você diz no secreto. Você não é incapaz como você diz no secreto. Isso é fundamental. O reino acontecerá sem mim, sem você, mas somos fundamentados. Às vezes a luta é tão grande que a gente passa a dizer, eu vou desistir. Aí Deus, através dessa canção que está em fundo, ele diz, eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Lembrar o quê? Que eu nunca desisto de você, meu filho. Aleluia, glória a Deus. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia. Você só precisa reconhecer o processo de lapidação. Você só precisa aproveitar este momento para aprender o que Deus ele quer te mostrar. Você só precisa viver esse momento, porque aquilo lá dele vai pegar um formato de algo e transformar naquilo que ele quer. Porque Deus amado, ele criou o homem e a mulher, ele criou tudo. Deus é criador do universo. Nós, como criatura, temos que ter um bom senso sempre de dizer para ele, Senhor, se preciso for, me quebra todinho e me refaz. Senhor, se preciso for, me destrói e me ergue como tu queres. Porque às vezes, amado, crescemos desgostando a Deus. Eu nasci no berço evangélico. As amizades me levaram para longe do Pai. Quando eu cheguei, eu vim com costumes, com maneiras, com pensamentos. Eu tive que dar o acesso para Deus trabalhar. E quando eu dei esse acesso, Deus ele começou
sua obra em mim. Porque diferente do diabo, o diabo não precisa de autorização para começar a fazer uma reforma. Amado, tanto faz Deus ou o diabo, eles reformam. Quem é que tem casa de aluguel aqui? Quem é proprietário de uma casa de aluguel? Pronto. Tu já alugou a casa para alguém que quando recebeu a chave estava totalmente destruída? Foi uma reforma. Porque ele entregou a casa para um novo inquilino, de uma maneira. Mas quando ele foi receber a chave, estava toda destruída. A parede tinha vários buracos. É quadros, é relógio, é bala, é chinela, é faca, se ela depender do tamanho. Tinha marca em todo lugar, às vezes sangue. E ali, amado, eu quero comparar uma casa de aluguel comigo e com você. Deus ele entregou a nossa vida, o nosso corpo limpo, sem manchar alguma, mas como convívio com alguém, como convívio com falsas amizades, e prestando ouvido para pessoas. Aí você vai se refazendo. Às vezes você acha que está até bem, às vezes você acha que essa reforma é bem produtiva, mas você vai descobrir que não é. Só quando você já estiver lá em cima. Aí para fazer tudo de novo lá, vem dor, vem gastos, vem gastos. Amado, toda decisão que não é corrigida com o tempo, quando o tempo mais passa para você corrigir aquela decisão, mais doloroso vai ficar. Mais doloroso vai ficar. Mais doído vai acontecer. É por isso que eu digo para você, amado, você é um material precioso. Você é um material precioso, amado, que Deus, Ele sabe o teu valor. A pergunta é, você sabe o teu valor? O que você já passou? Então não deixe, amado, isso se perder. Não deixe se perder na tua trajetória, na tua jornada, porque você já passou por tanta coisa. Você já passou por muito. Você já foi decepcionado, você já foi traído, você já caiu, você já foi você já decepcionou. Tudo que estão fazendo contigo, talvez você já fez com alguém. Mas só que é errado só quando o outro faz comigo. Mas quando eu faço, eu estou no meu. Pense nisso, crente. Você é um material que precisa ser jogado ao fogo, porque é o fogo que vai transformar, é o fogo que vai tirar a imagem que o mundo te conhece. Lá em Teresina tem um pastor que ninguém dá nada por ele, tem tatuagem até dentro do olho. O pessoal julga ele pelas tatuagens, pela forma dele. Ele nunca deixou de usar luzes. É o estilo dele. Mas quando ele pega o microfone, o diabo se engana de medo. Porque a mágoa ali não tem como mais ele remover. Porque para remover tatuagens à mostra precisa de ter muito dinheiro. Mas ele conseguiu remover a tatuagem que estava no seu coração, a tatuagem que estava na sua alma. Deus lhe lapidou. Por que Deus lapidou aquele homem? Porque ele se permitiu ser jogado na fornalha. Então o processo que você está enfrentando hoje, amado, é a tua forma. Não sei se é doença, não sei se é dívida, não sei se é um casamento, não sei se é ministerial,
trabalho, na tua empresa. Mas você está vivendo em uma forma. Dê uma salva de palmas bem forte para ele. Hoje lá em casa, ontem eu saí, a pastora ficou com dor, eu estava muito febril ontem. Desde ontem, lá em casa, os três caíram doentes. Eu saí às 9 horas, ali naquele canteiro da avenida principal da cidade. E eu comecei a conversar com eles como se ele estivesse me entendendo. Que eu fiz umas promessas para ele na barriga da mãe dele. E eu pedi perdão para ele. Eu pedi, me perdoa que ainda eu não cumpri isso. Me perdoa que ainda eu não te dei aquilo que eu disse que ia te dar. Mas vai chegar. E ele sentiu tanto. Ele ficou ali do meu lado, vendo os carros passando, brincando com o carrinho dele. E ele, papai, me pediu um abraço. Me pediu um abraço, mas como que ele tivesse entendendo, tivesse me consolando, não se cobra tanto não, é tudo no tempo de Deus. Aí quando eu fui de madrugada, ele acordou vomitando. E a pastora se levantou, eu levei ele no banheiro. Só que ele não queria ficar só com a pastora. Ele foi me acordar para me ver ele ali, para me segurar a mão dele. Olha que resposta maravilhosa. No mesmo dia, praticamente, Deus me deu a resposta. Tu está se cobrando tanto, sendo que eu te dei o que é mais precioso. Às vezes nós esquecemos de agradecer aquilo que Deus nos deu, por aquilo que Ele não nos deu, por aquilo que a gente pediu e Ele não deu. Eu me cobrei tanto, mal, meu filho. Tu gosta tanto de andar de carro. É tão quente, cadê o nosso ar-condicionado? Pastor, você não tem vergonha de falar isso? Ah, que vergonha. Se eu sei que quem me colocou aqui, quem me deu a mais dessa igreja como pastor, é aquele que vai me honrar no momento certo. E esse testemunho que está sendo contado, amado, significa que eu também estou em uma jornada. Corre só quem é fraco, mas os fortes se posicionam para ser queimado. Os fortes se posicionam para que Deus lhe trabalhe sem nenhum pensamento. Sabe o que Deus ele não pede opinião para a gente, para nos fazer? Porque a gente já pede para Ele nos transformar do jeito que a gente quer. Sabe qual é o melhor horário que Deus ele trabalha na nossa vida? Quando estamos dormindo. Porque a gente não palpita em nada. Porque nós somos teimosos, somos impossíveis. Não aceitamos o processo de Deus. Às vezes nos revoltamos com a vontade dEle. Esse anel não se desmancha com água. Teria que ir para o fogo. Esse óculos teria que ir para o fogo. Detalhe: o plástico não suporta o fogo. Está vendo? Como Deus ele capricha em tudo. E eu quero dizer para ti, amado, se você está passando por isso que está passando, é porque Ele sabe que você não é um plástico e suporta a temperatura que você está vivendo. Ele sabe, amado, que você vai passar. Olha para mim, dá para lá e fala assim: tu vai passar. Deus ele vai te transformar, Deus ele vai te lapidar, Deus ele vai te fazer um homem e uma mulher que na tua rua, na tua casa, todo mundo vai dizer: meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa que eu não conheço? O que aconteceu? E você vai dizer: eu cumpri o processo. Eu fui para a fornalha. A
pastor, mas fornalha não é lugar de crente. Vai dizer isso, passar para aqui nessa igreja. Mas Deus não dá prova a ninguém. Vai falar isso para João. Deus, ele precisa saber até onde vai tua fé. Deus, ele não vai dar o céu para qualquer um. Quem quer ir para lá? Pois tu aproveita na tua fornalha. Porque é a fornalha que vai te preparar para passar nas portas do portão celestial. É as provas. Assim também somos nós, quando Cristo nos resgata. Ele não nos leva diante a glória, ele nos leva à fornalha. Seria bom, como eu vi o padre hoje falando, tem muita gente que acha que o céu é bagunça. O padre falando, morreu, está santo, morreu. Ele questionou o que fizeram para a irmãzinha lá que morreu esse dia. Fizeram ela de anjo da porta do céu. O céu não virou bagunça. É em vida que a gente pega a chave e vai entrar lá. Não é morreu, virou santo. Não. Temos que buscar a santidade em vida. Depois que nós já era. Não adianta a família mais orar. Não adianta mais fazer mais nada. Já era. É em vida que temos que nos posicionar para ser reformados. Quem está posicionado para a reforma? Deus, ele quer fazer uma reforma. Não para destruir, mas para nos moldar. Deus, ele quer moldar. Detalhe, amado. Deus não começa a obra em ninguém que não permite ele trabalhar. Tem pessoas que crescem sem Deus nunca ter nem mexido. Porque a gente quer começar por algo. E Deus diz, não, por aí não dá. Eu quero começar pela raiz. Mas se você sabe que tem defeitos, tu vai dar o galho para ser moldado, dá logo a raiz do problema. O que é que te faz pecar? Não é o problema de pau. Não é a própria Bíblia que diz que se o olho quiser pecar, arranque. Mostra para Deus qual é a raiz do teu pecado, qual é a raiz do teu mal. Mostra para Deus o teu coração. Deus, ele quer transformar. Deus, ele quer lapidar. Porque mesmo depois de havermos algumas guerras, ainda há impureza que precisa ser eliminadas. Então, há muitas coisas que precisam ser eliminadas da nossa vida. O que é que precisa ser eliminado da vida? Costumes, vícios, temperamento, o quê? Amizades. Porque tem muita gente lá. Eu quero ir para o céu, mas só tem amizade mudando. Deus, ele sabe do nosso coração. E Deus, ele não se agrada, amado, de levar ninguém para o inferno. Aliás, eu afirmo aqui para vocês, ao vivo e abaixo de Deus, eu afirmo, sem medo de errar, Deus não joga ninguém no inferno. Somos nós que escolhemos. Somos nós. Porque no
Mesaque e Abednego. Entraram 3 na fornalha. Quando olharam, viram o quarto. O quarto homem. Não é porque ele entrou por último. Quem colocou ele na fornalha contou 1, 2, 3. E mandaram ver se já tinha morrido. E viu foi o quarto andando. Oh! Morrer nenhum, tinha quarto lá, multiplicou. O quarto homem apareceu sendo que ele já esperava os 3 lá na fornalha, porque se eles tivessem entrado primeiro, eles teriam morrido. Aonde Deus está, a temperatura não mata, ela só a vida. Ei, mano, Jesus entra primeiro na fornalha para não te perder. Porque a fornalha, amado, tem um grau certinho para você. Não se esqueça. Eu acho que foi o versículo que eu mais usei em visitas aqui no altar e nessa cidade foi Josué capítulo 1, 9 e Romanos 12, 2. Mas hoje eu quero ficar aqui com Josué 1, 9. Seja forte, corajoso, não tema, não desanime. Quem é contigo? Quem é contigo? Quem é contigo? Ei, meu irmão, pode pessoa aqui que você conhece te abandonar, pode qualquer pessoa, mano, te excluir, te bloquear, te deixar no barco, mas Deus é contigo. Então cuida que tá medinha, meu irmão. Aceita a reforma que Deus quer fazer na tua vida. Porque Deus, quando Ele quer fazer, uma Ele faz. Aleluia. Há ídolos embutidos em nossa alma, que só sai quando o calor do Espírito toca mais profundo de nós. Meu amado, o Espírito Santo quer tocar no nosso profundo. Ele quer tirar os ídolos escondidos aí. Assim como quando quem morreu mesmo? Leonardo. Quando aquele cara morreu, eu vi gente passando mal. Acho que isso foi um dos hospitais mais lotados em Brasília. Jesus, o cachorro pra mim. Antes na hora, nunca nem vi, nem conhece. Do lado tem pessoas, do lado que tem pessoas como ídolos. E por dessa pessoa por não querer, aí acaba indo contra a vontade do Pai. Tem pessoas que tem amuletos na carteira. Tem ídolos, amado, que Deus ele precisa tirar da tua vida, que está lá agarrado na tua alma. E isso só tira no pouco do Espírito Santo, na temperatura do Espírito Santo. Os metais venham com forma estranha, montados para cultos pagãos, imagens de Baal, a seara, deuses e estrangeiros. E não bastava limpá-los por fora, era preciso destruir aquela forma, derreter e refazer. Imagina botar no altar de Deus uma imagem de Baal. Às vezes, talvez você deve ter vergonha, mas às vezes você queria tanto pregar, eu queria tanto louvar. Talvez, amado, não estou dizendo, eu tenho que pregar, eu tenho que falar, eu tenho que pregar. Talvez, amado, essa oportunidade não chegou para ainda porque ainda Deus vê ídolos na tua alma. Talvez Deus vê ainda costumes da tua vida pagã. E o altar não é lugar de Deus pagã. No altar não é lugar de imagens pagãs. Temos que ser imagens e semelhança de Cristo. Como eu vou saber quem é Jesus? E Judas ele falou o quê? Aquele que eu der o
seja parecido com Cristo, ao ponto das pessoas não te verem mas verem Cristo em ti. Porque, amado, não vai precisar você fazer nada. Deus, Ele vai fazer assim com o teu nome. Talvez o que você esteja chamando de aflição, Deus esteja chamando de processo. Talvez o que você esteja fugindo, Deus esteja usando como fogo para te refazer. A dor não é o fim. O calor não é punição. É preciso. E Deus sabe a temperatura que você aguenta. Ele não vai além, mas Ele também não vai te deixar com forma errada. Ele não vai te deixar com forma errada. Ele não vai te deixar de forma errada. Ele vai te transformar. Ele vai te lapidar. Meu amado, Deus, Ele não quer perder ninguém. Deus, Ele não quer perder ninguém. Ele te ama demais. Se o ouro para derreter, amado, precisa de estar 1060 graus, e você vale mais que ouro, então te prepara, amado. Vai esquentar. E eu não falo do nosso calor, não. Eu não vim de terra que eu não aguentei esse bicho que é hoje. Esse calor que a gente suporta é natureza. Mas só os fortes vão suportar a temperatura da transformação. O calor que você sente é o sinal de que o céu está te moldando. E a fornalha está exatamente na medida do céu. Amém? Ei, amado, a fornalha que você está enfrentando é na medida do céu. Não te agonia, não te desespera. Deus é contigo. Vai sentar um pouquinho, joelho no chão. Vai passar pela fornalha, joelho no chão. Agradece. Não seja como os nós. Mas a Bíblia tem muitos exemplos. Muitos exemplos. Mas tem pessoas que eu pego os exemplos maus. Sabe quantas mulheres falam na Bíblia? Mais de 150 mulheres. Mas sabe qual é a mulher que Jesus lembra, que Deus lembra? Para a gente pegar como exemplo? Não sejas como a mulher de Ló. Por que ele não seja como Maria? Seja como Isabel? Não. Ele o quê? Não sejas como a mulher de Ló, que olha para trás e perdeu de novo. A mulher de Ló não ficou com saudade da cidade. Ela teve saudade dos prazeres que ela tinha. Tem muita gente que está aqui, mas olhando no passado, olhando para os prazeres do passado. Foi isso que fez mulher de Ló morrer. Então, amado, ser esse, amado, é o que você, é o ídolo que você tem que queimar, amado, no fogo do Espírito. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus te moldar. Quem quer ser moldado nessa noite? Fica de pé no teu lugar. Aleluia. Tu és maravilhoso. Tu és poderoso. Eu queria chamar todo mundo aqui na frente, pode ser?